Entre todas as figuras que caminharam sobre a terra, poucos deixaram um legado tão profundo quanto o rei Salomão. Sua sabedoria ecoou através dos milênios, atravessou civilizações, inspirou reis, filósofos e místicos. Mas o que realmente se esconde por trás dessa sabedoria lendária? Qual é o significado oculto que as Escrituras nunca revelaram completamente? Antes de mergulharmos nesta jornada profunda pelos mistérios de Salomão, deixe seu comentário abaixo compartilhando. O que sabedoria significa para você? Sua reflexão pode iluminar o caminho de outros buscadores. E agora, prepare-se para descobrir verdades que foram guardadas nas entrelinhas da história. Tudo começou com um sonho. Não um sonho comum, mas um encontro divino que mudaria o curso da história humana. O jovem Salomão, recém-coroado rei de Israel, encontrava-se em Gibeão, um lugar sagrado onde o céu e a terra pareciam se tocar. Naquela noite, enquanto dormia, o Criador apareceu-lhe. A pergunta ecoou através das dimensões: pede-me o que quiseres que eu te dê. Imagine esse momento. O Todo-Poderoso oferecendo um desejo ilimitado, riquezas infinitas, poder absoluto, vida eterna, vitória sobre todos os inimigos. Mas Salomão, em sua juventude, demonstrou algo que já habitava em seu coração: humildade. Ele não pediu para si mesmo, ele pediu um coração compreensivo para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. Ele pediu sabedoria. E aqui reside o primeiro segredo oculto: a verdadeira sabedoria nunca é para o próprio benefício. Ela é sempre um instrumento de serviço. Salomão compreendeu, mesmo jovem, que um rei sem sabedoria é um tirano, mas um rei sábio é um servo do bem maior. O divino ficou tão satisfeito com esse pedido que não apenas concedeu sabedoria incomparável, mas também acrescentou riquezas e honra que Salomão não havia pedido. Essa é a lei universal. Quando buscamos o bem maior, tudo mais nos é acrescentado. Mas a sabedoria que Salomão recebeu não era apenas conhecimento intelectual. Não era simplesmente a capacidade de tomar decisões corretas. Era algo muito mais profundo, algo que tocava a própria essência da existência. Para compreender o significado oculto da sabedoria de Salomão, precisamos entender que ela opera em 3 dimensões distintas, mas entrelaçadas. A primeira dimensão: sabedoria horizontal. Esta é a sabedoria que vemos nas histórias mais famosas, como o julgamento das 2 mulheres que reivindicavam o mesmo bebê. Quando Salomão propôs dividir a criança ao meio, ele não estava apenas resolvendo uma disputa, ele estava revelando a verdade através da natureza humana. A verdadeira mãe preferiu perder o filho a vê-lo morto. O amor genuíno sempre se sacrifica. Esta é a sabedoria horizontal, a capacidade de ler o coração humano, entender motivações, perceber verdades escondidas nas ações e reações das pessoas. Mas isso era apenas a superfície. A segunda dimensão: sabedoria vertical. Salomão foi além do entendimento humano. Ele compreendeu as leis da natureza, os padrões da criação, a linguagem secreta do universo. As Escrituras nos dizem que ele discorreu sobre as árvores, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota da parede. Ele falou sobre animais, aves, répteis e peixes. Isso não era botânica ou zoologia primitiva. Era a compreensão de que toda a criação carrega mensagens divinas. Cada planta, cada criatura, cada elemento da natureza é uma letra no alfabeto cósmico. Salomão aprendeu a ler essa linguagem. O cedro, majestoso e duradouro, ensinava sobre força e permanência. O hisopo, pequeno e humilde, crescendo nas fendas das pedras, ensinava sobre resiliência e adaptabilidade. A sabedoria vertical é ver Deus na criação, é entender que o macro e o micro refletem as mesmas verdades eternas. A terceira dimensão: sabedoria profunda. Mas há uma terceira dimensão, raramente discutida, que é o verdadeiro coração da sabedoria salomônica:
É a sabedoria que transcende o humano e o natural, adentrando o reino do espiritual puro. Esta é a sabedoria que Salomão canalizou nos Provérbios, em Eclesiastes, no Cântico dos Cânticos. É a sabedoria que questiona a própria existência, que confronta a vaidade da vida, que celebra o amor transcendental. Em Eclesiastes, Salomão declara: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas esse não é um grito de niilismo ou desesperança. É o reconhecimento sóbrio de que tudo sob o sol, tudo na dimensão puramente material e temporal, é passageiro. E nesse reconhecimento, paradoxalmente, encontramos libertação. Quando entendemos que a perseguição de riquezas, fama e prazeres nunca satisfaz permanentemente, somos libertos para buscar o que é eterno. A sabedoria profunda é essa visão penetrante da realidade última. A maior realização física de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Mas pensar nesse templo apenas como um edifício é perder completamente seu significado oculto. O templo de Salomão era um mapa do cosmos. Cada medida, cada material, cada ornamento carregava significado simbólico profundo. O bronze representava o julgamento, o ouro, a divindade, a madeira de cedro, a humanidade elevada. As duas colunas na entrada, Jaquim e Boaz, representavam estabilidade e força, os pilares necessários para qualquer jornada espiritual. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde a Arca da Aliança repousava, era um cubo perfeito, representando a perfeição divina, o equilíbrio absoluto, a completude. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez ao ano, no dia da expiação. Isso simboliza uma verdade espiritual. O lugar mais sagrado dentro de nós só pode ser acessado através de preparação, purificação e no tempo certo. Salomão compreendeu que estava construindo mais do que um templo físico. Ele estava criando um modelo tridimensional do caminho espiritual. O átrio exterior era o mundo material, onde sacrifícios eram feitos, representando a necessidade de deixar para trás nossos apegos terrenos. O lugar santo era a dimensão da alma, onde a mente se volta para o divino. E o Santo dos Santos era a união final com o eterno. O templo levou 7 anos para ser construído. 7, o número da completude espiritual. E foi inaugurado durante a Festa dos Tabernáculos, que durava 7 dias. Quando Salomão dedicou o templo, a glória divina desceu de tal forma que os sacerdotes não podiam permanecer de pé. O que isso revela? Que quando construímos o templo interior com dedicação, sabedoria e amor divino, o céu responde. A presença sagrada habita onde há espaço preparado para ela. Cada um de nós é chamado a construir seu próprio templo interior. Salomão nos deixou o projeto nas entrelinhas de sua história. O livro de Provérbios é talvez o mais acessível dos escritos salomônicos, mas sua simplicidade aparente esconde camadas de significado profundo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta frase de abertura não é um chamado ao medo, mas ao respeito reverente, ao reconhecimento de algo infinitamente maior do que nós mesmos. É a humildade espiritual que abre as portas do conhecimento transcendental. Salomão personifica a sabedoria como uma mulher que clama nas ruas, convidando todos a banquetear em sua mesa. Isso é profundamente simbólico. A sabedoria não é exclusiva, não é escondida em torres de marfim. Ela está disponível, chamando, esperando por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas perceba a sutileza. A sabedoria oferece seu banquete, mas exige que deixemos a insensatez. Não podemos carregar nossa bagagem de ego, orgulho e ignorância voluntária para a mesa da sabedoria. Há um preço, a transformação. Os provérbios de Salomão cobrem todos os aspectos da vida humana: relacionamentos, trabalho, família, dinheiro, comunicação, justiça. Mas cada provérbio é como uma semente. Quando plantado no solo fértil de um coração receptivo,
cresce em compreensão cada vez mais profunda. A resposta branda desvia o furor. Superficialmente, isso é um conselho sobre gestão de conflitos. Mais profundamente, é sobre o poder transformador da mansidão, sobre como a suavidade pode ser mais forte que a força bruta, sobre como o ego cede ao amor. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso não é apenas sobre escolhas erradas, é sobre a ilusão, sobre como nossa perspectiva limitada pode nos enganar, sobre a necessidade de sabedoria que transcende nossa própria compreensão. O que Salomão estava realmente fazendo nos Provérbios era mapear o caminho da vida virtuosa, não através de mandamentos rígidos, mas através de princípios vivos que podem ser aplicados em infinitas situações. Ele estava ensinando não o que pensar, mas como pensar sabiamente. E a sabedoria que ele ensina é sempre prática, nunca abstrata. Ela toca o dia a dia, as decisões pequenas que moldam nossa jornada. Porque Salomão compreendeu que a espiritualidade verdadeira não está separada da vida comum. Ela está tecida em cada escolha, cada palavra, cada ação. Se Provérbios é o manual da sabedoria prática, Eclesiastes é a meditação profunda sobre a existência. E aqui encontramos talvez o ensinamento mais radical e incompreendido de Salomão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para guerra e tempo para paz. Salomão, no auge de sua sabedoria, reconheceu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando: a impermanência absoluta de tudo. Ele tinha experimentado tudo: riquezas além da imaginação, prazeres ilimitados, conhecimento vasto, poder supremo. E sua conclusão? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas escutem com atenção. Isso não é pessimismo, é libertação. Quando Salomão declara que tudo sob o sol é passageiro, ele está nos libertando da escravidão do apego. Ele está dizendo: pare de buscar permanência onde só existe transitoriedade. Pare de esperar que posses materiais preencham vazios espirituais. Pare de construir sua identidade sobre fundações que inevitavelmente desmoronarão. E então, depois de demonstrar a vaidade de tudo sob o sol, Salomão oferece a chave. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O significado oculto aqui é revolucionário. Uma vez que reconhecemos a transitoriedade de tudo temporal, somos libertos para conectar com o que é eterno. A sabedoria de Eclesiastes não é nihilista, é uma ponte para o transcendente. Salomão está nos ensinando que a verdadeira sabedoria inclui aceitar a impermanência da vida. Aceitar que haverá alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, encontros e despedidas, e que tudo isso faz parte de um ciclo maior, um propósito que transcende nossa compreensão limitada. Para tudo há uma estação. Isso significa que não devemos resistir aos ciclos naturais da vida. O inverno não é falha da primavera, é uma estação necessária. A escuridão não é ausência de luz, é o útero onde novas manhãs são concebidas. A sabedoria de Eclesiastes nos ensina a fluir com a vida, não contra ela. A aceitar que algumas coisas devem acabar para que outras possam começar. A entender que a impermanência, longe de ser inimiga, é a própria essência da transformação e crescimento. O Cântico dos Cânticos é o texto mais enigmático atribuído a Salomão. Superficialmente, é um poema de amor erótico entre um homem e uma mulher. Mas por que tal texto estaria nas Escrituras Sagradas? Qual é seu significado oculto? Através dos séculos, místicos de todas as tradições reconheceram o verdadeiro significado. O cântico é uma alegoria do amor entre a alma humana e o divino. É a expressão poética da união mística,
do anseio espiritual, do êxtase da conexão com o transcendente. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A alma reconhece sua beleza divina, sua origem sagrada. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as filhas. O divino vê a alma escolhida, única, especial em meio ao mundo profano. O relacionamento descrito no cântico passa por buscas, encontros, separações e reuniões. Isso mapeia perfeitamente a jornada espiritual. Há momentos de união intensa, onde a alma sente a presença divina de forma avassaladora. Há momentos de busca, onde o divino parece distante. Eu o busquei, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Todo buscador espiritual conhece essa experiência. Os períodos de aridez, onde parece que nossas preces ecoam no vazio. Mas o cântico nos ensina que essas separações são temporárias e necessárias. Elas purificam nosso desejo, aprofundam nossa sede pelo divino. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Esta é uma das linhas mais poderosas da literatura universal. O amor verdadeiro, seja humano ou divino, exige entrega total. Ele marca, sela, transforma permanentemente. Salomão, com toda a sua sabedoria, compreendeu que no fim, tudo se reduz ao amor. Não o amor sentimental e superficial, mas o amor que é força criativa, união mística, autodoação completa. Mas a história de Salomão tem um capítulo sombrio que muitos preferem ignorar. E, ironicamente, é nesse capítulo que talvez residam as lições mais profundas. Salomão, com toda a sua sabedoria, desviou-se. As Escrituras nos contam que ele amou muitas mulheres estrangeiras, que elas desviaram seu coração, que ele construiu altares para deuses estranhos. O homem mais sábio do mundo caiu na insensatez. Como isso é possível? Aqui está o significado oculto mais importante. Sabedoria sem vigilância constante pode ser perdida. Conhecimento sem prática é vazio. Entendimento sem aplicação contínua se atrofia. Salomão sabia as verdades eternas. Ele escreveu sobre os perigos da sedução, sobre guardar o coração acima de tudo, sobre os perigos da multiplicidade de desejos. Ele sabia teoricamente tudo isso, mas o conhecimento intelectual não é o mesmo que a transformação vivida. E talvez, justamente talvez, essa seja a lição que ele precisava nos deixar. Porque quando vemos até o homem mais sábio tropeçar, somos lembrados de nossa própria vulnerabilidade. Somos chamados à humildade constante. Somos alertados de que ninguém está além da queda. A sabedoria não é uma conquista permanente. É uma prática diária. É uma escolha renovada a cada momento. É uma vigilância que nunca pode relaxar completamente. A queda de Salomão nos ensina que o caminho espiritual não é linear. Não é um progresso constante em direção à perfeição. É um processo, com avanços e recuos, com vitórias e derrotas, com luz e sombra. E nesse processo, nossa compaixão cresce. Nossa humildade se aprofunda. Nossa sabedoria se torna não apenas intelectual, mas encarnada no osso e na medula da experiência vivida. 3.000 anos após sua morte, Salomão ainda fala. Seus provérbios ainda guiam. Suas meditações ainda provocam. Seus poemas ainda inflamam. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria é atemporal. Ela não está presa à sua época ou cultura. Ela toca algo universal na experiência humana. Mas como aplicar a sabedoria de Salomão no mundo moderno? Como essas verdades antigas falam ao nosso tempo de tecnologia, mudanças rápidas e complexidades sem precedentes? A resposta é, mais relevantemente do que nunca. Vivemos numa era de informação infinita, mas muitas vezes carente de sabedoria. Temos acesso a dados ilimitados, mas frequentemente falta discernimento. Podemos nos comunicar instantaneamente com o mundo inteiro, mas lutamos para encontrar significado verdadeiro.
A sabedoria de Salomão nos chama de volta aos fundamentos. Num mundo obcecado com velocidade, ela nos ensina a importância da reflexão lenta. Numa cultura de gratificação instantânea, ela aponta para recompensas que só vêm com paciência e maturação. Quando Salomão diz: adquire sabedoria, e com todos os teus ganhos adquire conhecimento, ele está nos dizendo para priorizar. Numa era de distração infinita, precisamos escolher intencionalmente o que cultivamos em nossa mente e coração. A meditação sobre a impermanência em Eclesiastes é especialmente relevante agora. Vivemos bombardeados por mensagens que prometem que o próximo produto, o próximo relacionamento, o próximo objetivo nos dará felicidade duradoura. Salomão, 3.000 anos atrás, já havia testado essa hipótese com recursos ilimitados. Sua conclusão é vaidade, mas ele não nos deixa no vazio. Ele nos direciona para o que realmente importa: conexão com o eterno, prática de virtude, cultivo de sabedoria, apreciação dos presentes simples da vida. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho. Escreve Salomão em Eclesiastes: goza a vida com a mulher que amas. Isso não é hedonismo. É a sabedoria de estar plenamente presente, de valorizar os momentos simples, de não sacrificar a vida vivida no altar de ambições futuras. E agora, chegamos ao fim desta jornada pelos significados ocultos da sabedoria de Salomão. Mas, na verdade, este não é um fim, é um convite ao começo. Porque a sabedoria não é algo que se adquire assistindo um vídeo ou lendo um livro. É algo que deve ser vivido, praticado, encarnado. É uma jornada de toda a vida, um processo sem fim de aprofundamento e refinamento. O que Salomão nos deixou não foi um conjunto de respostas definitivas, mas um mapa para fazer as perguntas certas. Não foi um destino final, mas uma bússola para navegar a jornada. Você está sendo convidado a buscar sua própria sabedoria, a fazer sua própria pergunta ao divino, a construir seu próprio templo interior, a meditar sobre suas próprias estações da vida, a experimentar seu próprio encontro com o amor transcendental. A sabedoria de Salomão é como uma semente. Estas palavras, estas ideias, estes insights são sementes plantadas em sua consciência. Mas uma semente não se torna árvore automaticamente. Ela precisa do solo certo, um coração aberto. Ela precisa de água, contemplação regular. Ela precisa de luz, prática honesta. E com o tempo, com paciência, com dedicação, essa semente crescerá. Você começará a perceber padrões que antes não via. Compreenderá dinâmicas que antes eram opacas. Tomará decisões com mais clareza. Navegará desafios com mais graça. Esta é a promessa da sabedoria. Transformação gradual, mas profunda. Não uma mudança súbita e dramática, mas um despertar progressivo. Como o amanhecer que começa com um tom quase imperceptível no horizonte e gradualmente ilumina todo o céu. O significado oculto final, o segredo mais profundo da sabedoria de Salomão, é simplesmente este: a sabedoria está disponível. O convite está aberto. A jornada aguarda. A pergunta não é se você é digno ou capaz. A pergunta é: você está disposto? Você está pronto para buscar com sinceridade? Você está preparado para permitir que a sabedoria transforme não apenas sua mente, mas sua vida inteira? Salomão começou sua jornada com humildade, pedindo sabedoria para servir. Talvez esse seja o ponto de partida para todos nós. Não buscar sabedoria para nos exaltarmos, mas para nos tornarmos instrumentos de bem. Não acumular conhecimento como troféus, mas cultivar compreensão como jardins que podem alimentar outros. A sabedoria de Salomão atravessou milênios porque toca algo eterno no coração humano. Ela fala a nossa fome por significado, nosso anseio por propósito, nossa sede por verdade. Hoje, você descobriu que por trás das histórias conhecidas há camadas de significado profundo.
que a sabedoria opera em múltiplas dimensões, que o templo físico era um mapa do templo interior, que Provérbios ensina discernimento prático, que Eclesiastes liberta através do reconhecimento da impermanência, que o Cântico celebra o amor divino e que até a queda de Salomão contém ensinamentos preciosos sobre humildade e vigilância. Mas, acima de tudo, você descobriu que essa sabedoria não está trancada no passado. Ela está viva, acessível, esperando por você. O mesmo convite que Deus fez a Salomão, pede-me o que quiseres, está disponível para cada um de nós. Então pense, o que você vai pedir? E mais importante, como você vai viver com a resposta? Se esta jornada ressoou em seu coração, se estas verdades tocaram sua alma, inscreva-se no canal Reino da Sabedoria. Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam mais do que conhecimento superficial, aqueles que anseiam por sabedoria verdadeira. E continue conosco nesta jornada eterna pelos mistérios do Espírito. A sabedoria aguarda. O caminho está aberto. A escolha é sua.